Olá, professor. Sou Rafael Mota Jardim, do grupo com os alunos Igor Escabelo da Silva, Emanuele dos Reis Amorim, Luan Fairente Amorim, Luana Langes Poladori e Sara Lousada Cosme. Estou representando aqui para falarmos sobre a Escola Leata. O período de sua criação foi o pré-socrático. Defendia ideais monistas, ou seja, defendia a existência de uma realidade única, o contrário de mobilismo, ideia que dizia que tudo estava em constante transformação, vinda principalmente de Heráclito, que acreditava na existência da pluralidade do real. A escola recebeu esse nome por conta da cidade de Eleia, local onde ela se situava. Agora vamos falar sobre Xenófanes, o primeiro dos Eleatas. Não era Geleia, mas foi lá onde ficou conhecido e ensinou Parmênides. Influenciou toda a tradição eleata, sendo tratado como o primeiro eleata. Xenofanes, como humanista, acreditava que o único princípio e ser de todas as coisas é a humanidade, que não pode ser quantificada, pois qualquer qualificação excluiria seu contrário, o que tornaria a unidade incompleta. Ele acreditava que a unidade não pode ser nem limitada, nem ilimitada, nem móvel, nem estática. Ele também tinha uma visão inovadora sobre Deus, a de um Deus único e uno. Esse Deus é necessário e, consequentemente, não pode ter sido criado por nada, sendo não criado desde sempre. Como Deus é o ser absoluto, não pode ter sido criado por outro ser, e muito menos por um não ser. Além disso, Deus não tem atributos humanos. Os homens atribuem a Deus características suas, do mesmo modo que outro animal atribuiria a Deus características de sua própria espécie. Portanto, Xenofanes defendeu pela primeira vez uma concepção filosófica de Deus. Agora vamos falar sobre o já comentado Parmênides, o aprendiz de Xenófanes. Sua primeira tese aplicava o conceito de que só uma coisa é, ou seja, só uma coisa tem a propriedade de ser, de existir. Somente o ser é. Isso significa que as coisas que existem, compõem uma unidade. Contudo, obviamente, há uma multiplicidade de coisas que são. Essa multiplicidade é evidente pelos próprios fenômenos, ou seja, pelos próprios conhecimentos advindos dos sentidos. Parmênides concilia esta dupla realidade propondo que existe uma realidade formal única, o ser, e que existe uma realidade fenomênica múltipla, composta por todas as coisas que são, ou seja, os seres. Para Parmênides, a concepção do que é o ser é equivalente à concepção de Deus de Xenófanes, e é o único ser verdadeiro. Todas as outras coisas são enquanto coisas nas quais subsiste o ser, imóvel e uno. Isso significa que o movimento e a multiplicidade são o que não é o ser nas coisas. O terceiro grande filósofo foi Zenão, um dos aprendizes de Parmênides. Ficou conhecido pelos seus paradoxos. Ele os utilizava para negar a existência do movimento. O seu paradoxo mais famoso diz que, por mais rápido que Aquiles se movesse, ele jamais conseguiria ultrapassar a tartaruga, pois cada vez que Aquiles percorresse determinada distância no espaço-tempo, a tartaruga percorreu uma outra distância. Se Aquiles se movimentasse mais um tanto para alcançar a tartaruga, terá que se defrontar com o fato de que a tartaruga terá percorrido mais um tanto, por menor que seja. Esse fato se repetirá indefinidamente, mas por mais que Aquiles corra, sempre haverá um espaço a separá-lo da tartaruga. Zenão defendia as ideias do mestre Parmênides. Seus paradoxos são argumentos com os quais demonstra que é impossível a realidade seja descontínua, múltipla e divisível, como queriam os pitagóricos, e que, portanto, a realidade deveria ser una, contínua e indivisível, o que era a ideia da escola Leata. Outro filósofo famoso, provavelmente aluno de Parmênides, era Melisso. Ele nasceu na ilha de Samos, então ficou conhecido como Melisso de Samos. Era militar, político, filósofo e poeta grego. Sabe-se muito pouco de sua vida como filósofo. Influenciou o atomismo de Leucipo e Demócrito, tornando-se um dos continuadores da escola eleática. Desempenhou papel de relevância na política grega, como comandante da esquadra naval que derrotou os atenienses de Péricles, um dos principais líderes democráticos de Atenas. Era defensor das ideias de Parmênides, portanto, anti-pitagórico,
e, sobretudo, contra Empedócles. Tratou de ajustar os extremismos do eleaticismo com a filosofia jônica, tornando-se responsável pela sistematização dessa doutrina. Além de montar alguns pontos de vista, estabeleceu que o ser é infinito, tal como o infinito no tempo, ou seja, eterno. Seu principal poema foi sobre o ser ou sobre a natureza, sobre o qual se conservam até nossos dias 10 fragmentos. Morreu num lugar incerto. Outro ponto já levemente comentado são os conflitos da escola Leatra com outras escolas, por conta de seu pensamento monista. A escola Leatra entrou em conflitos com a escola da pluralidade, escola Éfeso de Heráclito, escola itálica e Empedócles. Todos esses conflitos eram devido às ideias do mobilismo e do monismo, ou discussões sobre o que é o monismo. Outro conflito foi contra os sofistas. Vários filósofos sofistas criticaram Parmênides. Também eram mobilistas. Gorgias, por exemplo, em seu livro sobre o que não é, chegou até nos apresentar um problema. Mesmo que se algo existisse, não poderíamos conhecê-lo, e não se pode comunicar o que não é conhecido. Estaria assim apresentando uma crítica a Parmênides. Mas acredito que o conflito mais famoso seja o de Parmênides contra Heráclito, novamente por causa das ideias monistas e mobilistas. Heráclito dizia que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, já que a água que corre agora sempre será diferente daquela que passou. Ele comparava o mundo a um rio. Uma das suas frases mais famosas é: tudo flui, nada permanece. Obviamente contradizendo os pensamentos de Parmênides, que, como já anteriormente dito, acreditava que o ser é único, imutável, infinito e imóvel, sempre idêntico a si mesmo. Agora um pequeno resumo do trabalho para que ele seja concluído. A escola Leatra defende o ponto de vista monista. Seus principais filósofos são Xenófanes, considerado o primeiro dos Eleatas, Parmênides, o aprendiz de Xenófanes e fundador da escola Eleata, Zenão, que era muito conhecido por seus paradoxos, e Meristo de Samos, que era mais conhecido como militar e político. Pouco se soube sobre sua vida filosófica. A escola também entrou em vários conflitos de ideias com outras escolas por conta de seu ponto de vista monista, e seu conflito mais famoso foi o de Parmênides contra Heráclito. Obrigado pelo seu tempo, professor. Espero que tenha gostado e espero não ter errado a pronúncia de nenhum nome de nenhum filósofo ou termo. Obrigado.